Por que a maioria das pessoas não ganha dinheiro? Mesmo vivendo na era com mais acesso à informação da história, essa pergunta parece simples, mas a resposta revela um padrão silencioso que se repete todos os dias. Não é falta de oportunidade, não é falta de internet, não é falta de ideias. O que falta é estratégia alinhada com comportamento. A maioria acorda cedo, trabalha duro, consome conteúdo sobre renda extra, fala sobre investimentos, mas continua no mesmo ponto financeiro por anos. E isso não acontece por acaso. Existe uma sequência de erros previsíveis que mantém as pessoas presas a uma renda limitada. Hoje você vai entender exatamente quais são esses erros e por que quase todo mundo cai neles. O primeiro erro é buscar velocidade em vez de estrutura. A internet criou a sensação de que dinheiro precisa ser rápido. Se não gerar resultado imediato, parece que não funciona. Mas dinheiro consistente raramente é explosivo no começo. Ele cresce de forma acumulativa. Só que crescimento acumulativo exige paciência estratégica. E paciência não é algo popular. A maioria começa animada, mas desiste antes que o processo amadureça. Troca de estratégia, troca de foco, troca de plano. E cada reinício cancela o progresso anterior. Enquanto isso, quem permanece na mesma direção por tempo suficiente começa a colher resultados que parecem repentinos, mas que na verdade foram construídos no silêncio. O segundo erro é confundir informação com ação. Muitas pessoas sabem o que deveriam fazer, sabem que precisam investir, economizar, aprender habilidades novas. Mas saber não significa executar. Consumir conteúdo financeiro gera sensação de avanço. Parece produtivo. Parece que você está se preparando, mas se não houver aplicação prática, nada muda. A maioria fica presa no ciclo de aprender, sem implementar. E dinheiro não recompensa intenção. Ele responde a comportamento concreto. Enquanto você apenas assiste, outros estão executando. Outro ponto decisivo é a falta de foco profundo. Vivemos em um ambiente que disputa a atenção o tempo inteiro. Redes sociais, tendências, novas promessas de renda extra surgindo todos os dias. A maioria nunca permanece tempo suficiente em uma única estratégia para dominá-la. Começa algo, vê outra oportunidade aparentemente melhor e muda. Esse movimento constante impede especialização. E o mercado paga mais para quem é especializado. Sem profundidade, a renda tende a ser comum. Existe também o problema da decisão emocional. Quando surge uma oportunidade com promessa alta de retorno, o entusiasmo domina. Quando aparece risco, o medo paralisa. Decisões passam a ser tomadas com base em sensação, não em análise. Quem constrói patrimônio age com critérios definidos antes de qualquer movimento. Define quanto pode arriscar, qual prazo está disposto a esperar, qual resultado espera atingir. Sem essa estrutura, a pessoa vira refém do próprio emocional. E emoção instável gera resultado instável. A falta de desenvolvimento de habilidades limita drasticamente o potencial de renda. Dinheiro é consequência de valor entregue. Quanto maior o valor percebido pelo mercado, maior a remuneração possível. Mas desenvolver habilidades exige tempo, prática e disciplina. E como o retorno não é imediato, muitos desistem. Preferem procurar novas formas mágicas de ganhar dinheiro, em vez de se tornarem mais valiosos. Enquanto isso, quem investe em melhorar a comunicação, vendas, tecnologia ou gestão, amplia seu teto financeiro de forma estrutural. Outro fator ignorado é o aumento automático do padrão de vida. Sempre que a renda cresce um pouco, o gasto cresce junto. Uma nova assinatura, um novo financiamento, um novo compromisso fixo. A sensação de evolução aparece, mas o patrimônio continua igual. Ganhar mais não resolve o problema. Se o hábito de consumo cresce na mesma velocidade, sem controle consciente, qualquer aumento de renda vira apenas manutenção de estilo de vida. O horizonte de tempo também separa quem cresce de quem estagna. A maioria quer resultado mensal, quer perceber mudança rápida, mas construção financeira sólida
acontece em ciclos longos. Quem pensa apenas no curto prazo abandona estratégias antes que o efeito composto atue. Já quem aceita esperar, colhe resultados que parecem surpreendentes. Para quem está de fora, tempo é um multiplicador, invisível, mas poderoso. Comparação constante destrói disciplina. Redes sociais mostram resultados extraordinários, mas escondem anos de preparação. Quando alguém compara seu início com o auge de outra pessoa, nasce frustração. A frustração gera ansiedade, e a ansiedade leva a decisões impulsivas. O problema não é se inspirar. O problema é medir seu progresso com base na vitrine dos outros. No fundo, a maioria não ganha dinheiro porque não altera padrões. Quer resultado diferente, mantendo o comportamento antigo. Crescimento financeiro não depende de sorte isolada, mas de ajustes repetidos diariamente. Pequenas decisões conscientes acumuladas ao longo do tempo criam mudanças gigantescas. Se você identificou algum desses padrões na sua rotina, isso não é motivo de culpa a menos. É um ponto de virada. A pergunta deixa de ser por que a maioria não ganha dinheiro e passa a ser: qual desses padrões você decide quebrar agora? Comenta aqui qual foi o ponto que mais abriu sua visão e se inscreve no Dinheiro Sem Hype para continuar construindo o resultado real, com estratégia e clareza. Existe ainda um fator silencioso que quase ninguém percebe: a falta de clareza sobre prioridade. A maioria diz que quer ganhar mais dinheiro, mas não organiza a própria rotina em função disso. O tempo é investido em entretenimento, distrações e tarefas urgentes que não aumentam renda. Construir dinheiro exige priorizar atividades que geram crescimento, mesmo quando elas são desconfortáveis. Estudar depois do trabalho, desenvolver um projeto paralelo, revisar gastos no fim de semana. Quem não reorganiza o próprio tempo dificilmente reorganiza a própria renda. Dinheiro segue prioridade, não desejo. Outro ponto crítico é a ausência de planejamento simples. Muitas pessoas complicam o processo financeiro porque acreditam que precisam de estratégias sofisticadas. Mas antes de qualquer investimento complexo, existe o básico: saber quanto ganha, quanto gasta e quanto consegue investir mensalmente. Sem esse controle, qualquer plano vira improviso, e improviso constante gera instabilidade. Planejamento não precisa ser complexo, mas precisa existir. Quem não mede, não ajusta, e quem não ajusta, repete erro. A dependência exclusiva de uma única fonte de renda também limita crescimento. Quando toda a segurança financeira depende de um único salário, qualquer imprevisto vira crise. Diversificar fontes, mesmo que pequenas no início, cria resiliência. Pode ser um projeto digital, um serviço paralelo, um investimento que gere rendimento recorrente. A maioria não começa porque acha que precisa ser grande desde o início. Mas quase toda a renda relevante começou pequena. Há também o problema da procrastinação estratégica. Muitas pessoas sabem exatamente o que precisam fazer, mas adiam constantemente o primeiro passo. Esperam o momento ideal, o cenário perfeito. Mais confiança. O tempo passa. As condições nunca ficam perfeitas. Enquanto isso, oportunidades reais deixam de ser aproveitadas. Quem constrói dinheiro entende que a ação imperfeita, quando consistente, é superior à espera eterna pela situação ideal. A mentalidade de consumo, acima da mentalidade de construção, é outro bloqueio invisível. Grande parte das pessoas pensa primeiro em gastar e depois em guardar o que sobrar. Quem cresce financeiramente faz o oposto. Separa primeiro o que será investido e ajusta o padrão de vida ao restante. Essa inversão parece pequena, mas muda completamente o resultado no longo prazo. Construção exige intenção. A falta de métricas pessoais impede evolução. No mundo dos negócios, tudo é medido: lucro, custo, margem. Mas no financeiro pessoal, muitos operam no escuro. Não acompanham patrimônio, não analisam evolução anual, não calculam taxa de crescimento. Sem acompanhamento, não há percepção real de progresso. E sem percepção, não há motivação consistente para continuar. Outro fator determinante é a tolerância excessiva à mediocridade. Quando alguém se acostuma a uma renda limitada e normaliza a própria estagnação,
a busca por crescimento diminui. Não se trata de ambição descontrolada, mas de reconhecer potencial. Se você entrega mais valor do que está sendo recompensado, precisa ajustar estratégia. Não aceitar permanência automática. Existe ainda a dificuldade em dizer não. Muitas oportunidades que parecem promissoras consomem tempo e energia, mas não geram retorno proporcional. Saber recusar projetos, gastos e distrações faz parte da construção financeira. Cada sim desnecessário pode atrasar crescimento real. Consistência emocional também influencia a disciplina financeira. Dias ruins acontecem. Frustrações aparecem. Resultados demoram. Quem abandona a estratégia ao primeiro sinal de dificuldade nunca alcança a maturidade financeira. Persistência não significa insistir no erro, mas ajustar, mantendo direção. No final, ganhar dinheiro de forma consistente não é sobre descobrir algo secreto. É sobre alinhar comportamento, estratégia e tempo. A maioria falha porque age de forma reativa emocional e inconsistente. Quem cresce, age com intenção, estrutura e visão de longo prazo. Se você chegou até aqui, significa que está disposto a pensar diferente da maioria. Agora a decisão é prática. Continuar repetindo padrões antigos ou começar a aplicar ajustes reais a partir de hoje. Comenta qual mudança você vai iniciar primeiro e se inscreve no Dinheiro Sem Hype para continuar evoluindo com clareza, disciplina e estratégia real.